Fala aí, galera, graça e paz, estamos aqui em mais um de Carona na Palavra. E hoje estou aqui com meu amigo Guilherme Luque, e hoje vamos falar um pouco sobre política. Fala aí, Guilherme. Tudo bem, Paz, filho? pastor, prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da política e a igreja. E para falar sobre esse assunto, eu não conheço uma pessoa melhor do que o Guilherme, que está enganjado aí nessas questões políticas, né? Trabalha com isso. Aonde vai, ele tem levantado essa bandeira, e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Abrindo o nosso bate-papo, eu queria... Posso chamar de Gui? Pode, tranquilo. Abrindo o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho andado por aí em algumas igrejas, eu tenho percebido que ainda é um tabu falar sobre a questão política no meio da igreja, né? Algumas pessoas até defendem que falar sobre isso não é o papel da igreja. Eu queria saber de você se você também tem percebido essa questão, que falar sobre política no meio evangélico ainda é um tabu. Com certeza. É uma prática ainda de proibição nas igrejas. Muitas igrejas ainda não têm essa maturidade de falar de política dentro da igreja, né? E aí as igrejas mal intencionadas, elas aproveitam isso para usar dessa política, né? Aí já não passa a ser mais política, já passa a ser politicagem, onde muitas igrejas, muitos líderes mal intencionados fazem aí das suas igrejas currais eleitorais. A igreja, como eu falo, as igrejas sérias, né? Devem sim debater isso, deve sim. A política é algo bíblico, entendeu? Uma ordenança bíblica. Existiu políticos na Bíblia. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda está nessa questão da proibição. É um tabu dentro das igrejas ainda, a política. Então a igreja, ela deveria falar mais sobre isso, reunir a juventude, reunir a galera para discutir mais sobre esses assuntos. Você acha que a igreja, ela deveria preparar pessoas para poder entrar nessa vida pública? Com certeza, pastor. Até porque a igreja é uma própria política. Existe uma hierarquia, existem lideranças, né? Então, líder gera líder, né? E aí, a questão social que a igreja deve participar, deve promover o social. E aí, não tenho dúvidas que a igreja é a maior ferramenta para gerar bons políticos. Aquela questão, como eu falei agora, né? Infelizmente esse debate não existe. E se existe, é uma minoria muito pequena. Muito pequena. Né? Essa mente aberta das igrejas. Então... E quem é aberto a essa questão ainda é muito julgado. Com certeza. Pela maioria das igrejas. Política não é de Deus. Aproveitador e tudo mais. Tá confundindo as coisas. Com Igreja certeza. não é lugar para falar disso. Né? Então a gente tem... eu também tenho andado muito em alguns lugares e eu sempre falo sobre essa questão, porque eu acho que é muito importante eu acho que a gente tem que estar engajado sim com essas questões políticas. A gente precisa falar mais sobre essas questões, a gente precisa instruir mais a juventude em relação à questão política, a questão social. E aproveitando isso que nós estamos falando, em relação ao conversar, ao falar, a gente ainda acha um tabu também. Mas vamos um pouquinho para a questão social. Eu sinto falta da igreja nesse ativismo social, nessa questão de servir a comunidade aonde está inserido, de servir os menos favorecidos. Qual é a sua visão em relação a isso? A igreja falta muito na questão social. A igreja deve estar mais... Mas você acredita que ela já está avançando ou ainda não? Pastor, é uma minoria. É uma minoria. Se todas as igrejas pensassem em se unir, ir para a rua, que é o significado da palavra igreja, chamados para fora, né? Mas ainda assim, a igreja ainda está preocupada com construções, com templos, eu vejo hoje tecnologia na igreja, isso é muito bom, mas a tecnologia para transmitir os cultos ao vivo, a rádio, a TV, isso é muito bom. Sendo que ainda assim eu não estou vendo uma igreja chamada para fora. Existe muitas igrejas que estão fazendo um trabalho lindos. Existem igrejas aí que estão rompendo barreiras, né? Mas ainda assim eu acredito que seja uma minoria.
A igreja deve sim se preocupar com os mais necessitados, com os menos favorecidos, que é uma ordenança do próprio Jesus. O evangelho de Jesus foi tudo em cima disso. Todo em prol. Todo em prol disso. E porque olha só, para pensar um pouquinho, nós somos o país que tem mais evangélicos no mundo, cara, no mundo, e o nosso poder de transformação é zero. O pastor Neil, ele fala algo muito interessante, né? Ele fala que 12 cristãos mudaram o mundo, e nós somos mais de 50 milhões só no Brasil. Estatística. E a gente não faz uma cosquinha. Não passamos de estatística. Aí a gente pega um troféu, somos um país, não sei quantos milhões de evangélicos. Beleza, mas e aí? O que está mudando? O que está acontecendo? Quais são as obras? Porque a fé sem obras é morta. Completamente. Né? Não basta ter fé, tem que ter as obras, tem que ter fé e atitude, é o que eu falo sempre pra galera que me acompanha. Então, não passamos de uma estatística, infelizmente. Imagina, nós somos uma potência, mas uma boa parte dessa potência precisa despertar. Adormecida, né? Precisa despertar para essa questão, para essas questões. Vou falar contigo, pra você, cara, crente só vota em crente? Olha, aí vai polemizar. Quem vê, né, eu falando assim, pode até interpretar de uma maneira negativa. Mas, na minha opinião, crente vota em proposta, crente vota em experiência, crente vota em trabalho, crente vota na história do cara. Até porque a gente vê que está acontecendo o contrário. Quantos políticos aí estão na mídia aparecendo com escândalos batendo na porta, e essa galera foi eleita com voto evangélico. É isso aí. Usou essa teoria, crente vota em crente, né? E aí a gente tá ficando igual, o cara do Vasco que se elege, aí o vascaíno tem que votar nele. É o cara do Flamengo que se elege, aí o flamenguista tem que votar. E aí o crente vota em crente, aí a gente não tá sendo representado. O crente tem que votar assim, alguém que vai lutar pela família, alguém que vai lutar pelas bases da igreja, naquilo que a igreja acredita. Mas o crente, ele tem que votar na melhor proposta, na melhor história, na melhor experiência. E também é muito preocupante quando o crente levanta a bandeira de religião, somente isso, né? Porque aí já começou errado, ele só acredita que ele tá certo e mais ninguém tá certo, entendeu? E aí a gente sabe que a questão não é essa, não deve ser por esse caminho. E passa a governar e passa a usar o seu mandato só em prol do povo evangélico, né? Que também é errado, né? E aí começa a falar que representa aquela galera, né? Essa galera aí que tá lá, que foi eleito, líderes evangélicos, pastores que estão lá, que a gente vê aí, não aparece não aparece de escandalizar aí, né? Toda hora na mídia fala, e aí a mídia gosta de falar, é evangélico, é pastor, é isso, aquilo. A mídia dá uma ênfase. Dá uma ênfase, né? Assim, a primeira coisa que eles falam, não, eu sou representante do povo evangélico. Às vezes eu vejo umas pessoas assim que usa esse título, né? E tá na política, eu falo assim, cara, é melhor você não falar não, cara, fica quieto, não precisa dizer pra ninguém que tu é crente não, esconde isso, cara, porque é tão vergonhoso, as suas atitudes é tão diferente daquilo que Cristo propôs enquanto evangelho, que é assustador, né, cara? O cara afirmar que é evangélico, né, e defende essa bandeira, né? No discurso sim, mas nas atitudes são completamente diferentes. Filhão, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da nossa política atual, né? O impeachment acontecendo, o afastamento do presidente da Câmara, o Brasil de perna pro ar enquanto essa questão política, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a sua visão dessa política atual no Brasil. Eu nunca votei no PT, não sou petista, sou contra o governo do PT, porém, mesmo não sendo a favor desse governo, eu não sou a favor também do impeachment. Eu acredito que o impeachment ele é um tipo de terceiro turno, de uma galera que perdeu as eleições e que agora, não satisfeito, não ganhou nas urnas, prefere não deixar o presidente governar, né, o PT, né? E assim, essa galera que tá votando, que tá lutando aí pelo impeachment acontecer definitivamente, é a mesma galera que estava do lado do PT, a galera que estava comendo um pedaço do bolo, sendo que o pedaço estava muito pequeno. É isso aí. E aí eles
quiseram comer uma fatia maior e aí estão optando pelo impeachment. Eu sou a favor de novas eleições. Sou a favor de novas eleições e oro para que Deus abençoe a nossa nação, para que a Bíblia fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu acredito que Deus tem coisas boas para o nosso país. Amém. Nosso país é uma nação que tem tudo para ir para frente, para crescer, para avançar em termos sociais, em termos humanitários. E eu oro para que Deus abençoe, para que Deus levante pessoas boas na política, para que Deus levante uma galera que tenha compromisso com as causas do nosso país. Então é isso. Filhão, foi um prazer estar contigo. Obrigado, aqui. pastor. Eu que agradeço, tá? Pode deixar Obrigado pelo suas convite. considerações finais aí pra gente. Olha, eu quero dizer aqui, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Guilherme Luque, pode procurar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Meu nome é Guilherme Luque e é um prazer, quero parabenizar o senhor pelo trabalho muito bonito que eu acompanho. Durante muito tempo que eu já acompanho o seu trabalho. É um trabalho sério, que merece o nosso respeito e a nossa atenção, tá certo? Valeu, filhão. Obrigado, Paz. paz. Valeu, gente. Até o próximo. Oi, gente, inscreva no nosso canal. Tchau!